Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live que eu preparei aqui no meu canal para vocês. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Danilo Alves e vou estar aqui com vocês falando sobre ECF. Então nós estamos aí na reta final da ECF, né? Estamos chegando aí no último dia. Então eu preparei essa live especial aí para vocês, para que a gente pudesse ver a ECF de uma forma um pouco mais prática, e é claro que a gente vai precisar da teoria também para fundamentar aí as nossas informações. Bom pessoal, então vamos lá para o que interessa, que vai ser o nosso conteúdo, e ao longo aí da nossa live eu vou passando aí algumas informações importantes para vocês. Então quero desejar a todos vocês um ótimo evento, sejam muito bem-vindos, sigam as minhas mídias sociais que vocês vão ver nos slides logo a seguir. Sigam as minhas mídias sociais, coloquem um lembrete que sempre que eu publicar qualquer assunto novo, vocês receberão aí o comunicado e serão avisados, certo pessoal? Bom, então vamos lá ao nosso slide. Preparei um material para vocês, pessoal, para a gente falar um pouquinho da parte teórica aí sobre o assunto, né? Que nós temos alguns assuntos que a gente precisa saber, conhecimentos técnicos que influenciam diretamente aí na prática. Então nós vamos ter essa aula 100% online e gratuita. É uma aula especial que vai falar sobre a ECF 2021. Essa aula vai acontecer em dois momentos, pessoal. Hoje, dia 28, e também no dia 29, né? Então essa live vai acontecer em 2 dias. Então hoje a gente vai ver a parte da teoria e vamos entrar também na prática da ECF com 2 exemplos práticos. E amanhã a gente finaliza aí com os outros exemplos práticos. Então nesses 2 dias a gente vai passar pela ECF do lucro presumido na prática, lucro presumido com o livro caixa, lucro presumido com SCD, uma ECF de lucro real e também uma ECF de imunizenta. Então a gente vai navegar aí sobre todas essas ECFs, certo? Então fiquem atentos aí ao nosso conteúdo, certo? E pessoal, se você não se inscreveu ainda, se inscreve no meu canal, por gentileza, você vai estar me ajudando bastante. Encaminhe também essa live para seus colegas, ajude seus colegas também, mande essa live aí também para seus colegas, para que eles possam também estar atentos aí nessa reta final aí da ECF. Então vamos ao que interessa, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou contador, mestre em economia de empresa, professor de graduação, pós-graduação e MBA em mais de 10 instituições aí pelo Brasil afora, atual coordenador da comissão do SPED Gestão 2020-2021, autor do blog SPED Planet, que foi um blog que eu criei há um bom tempo atrás, eu acho que já tem mais de 8 anos, que eu criei para ficar divulgando informação do SPED, para poder ajudar também os colegas aí com tutorial e informação. Sou consultor, sócio na Alcance Contadores Associados e fundador da SPED Planet Treinamento e Consultorias. Então as minhas mídias, pessoal, você pode acompanhar aí no link abaixo, certo? Então o meu IG é @prof.daniloalves. Lá no link, na minha bios, tem todas as minhas mídias sociais e também os eventos, assim como essa live também que nós estamos realizando hoje. Então, sejam muito bem-vindos aí ao nosso conteúdo e compartilhe aí com seus colegas. Bom, pessoal, nós vamos falar da ECF, que é o SPED que vai cuidar do IRPJ e da CSL, né? Então, muitas das vezes a gente ainda tem dúvida do que é essa ECF. Então, a ECF era uma declaração que a Receita Federal ela utiliza do detalhamento do IRPJ e do CSL para a correta apuração. E é claro que para outros objetivos também, a nível de cruzamento aí de informações fiscais. Então nós temos o SPED-ECD, que fala mais da parte societária, né, que retrata a parte societária da empresa, e aqueles ajustes, exclusões, que também não são aceitos para dedução ou para acréscimo da base de cálculo do IRPJ, nós vemos lá na ECF, também aí através do ELALU e do ELAX. Né? Então, o que é a ECF segundo a definição?
A SCF ela foi instituída pela Instrução Normativa 1422 de 2013 e ela trata, pessoal, de substituir uma obrigação anual, que veio para substituir qual declaração? A nossa DIPJ, né? A partir do ano calendário 2014. Qual a nossa legislação que nós vamos usar para o nosso trabalho de hoje? Porque são várias legislações que vocês podem estar consultando lá no Guia Prático do SPED. Vocês podem consultar normalmente lá no Guia Prático. Mas que legislação são essas, professor? Ora, nós temos aí a Instrução Normativa número 2004, que é a atual legislação. Então, ela revogou todas as outras demais, certo? Então, nós temos que tomar cuidado, porque existem algumas informações que estão aqui na Instrução Normativa, mas não estão atualizadas ainda no Guia Prático. Então, a gente tem que analisar um pouco essa Instrução Normativa, certo? Então, ela foi publicada em 18 de janeiro de 2021 e consolidou as informações da IN 1422 de 2013. E trouxe as atualizações de texto no artigo 7. Então, nós temos aí o nosso link que eu coloquei aqui para vocês da Instrução Normativa. E o que ela faz? Ela dispõe diretamente sobre a escrituração contábil fiscal. Bom, pessoal, a pergunta é que não quer calar. Quem está obrigado a SCF, professor? Quem é que está obrigado a enviar esta escrituração? Então, vamos olhar como é que a Instrução Normativa trata isso. A Instrução Normativa, lá no seu artigo 1º, ela vem dizer o seguinte: será apresentada a partir do ano calendário de 2014 por todas as pessoas jurídicas. Então, esse é o texto que está lá. Inclusive as equiparadas, de forma centralizada pela matriz, de acordo com regras estabelecidas nessa Instrução Normativa. E no manual, como é que está esse texto, professor? Está da seguinte forma: são obrigadas ao preenchimento da SCF todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, sejam elas tributadas pelo lucro real, lucro arbitrado ou presumido. E quem é que não está obrigado, professor, já que todas as pessoas jurídicas estão obrigadas? Ora, a obrigatoriedade a que se refere o caput não se aplica a quem? Às pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, aos órgãos públicos e autarquias e às fundações públicas. E, é claro, às pessoas jurídicas inativas. Só que observe, quais são as pessoas jurídicas inativas? São aquelas consideradas que não tenham efetuado qualquer tipo de atividade operacional, não operacional ou mesmo financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro. Então é muito difícil, né, pessoal, uma empresa estar inativa, ela não ter fato contábil. Então observe que sem movimento é diferente de inativa. Se a sua empresa estiver sem movimento, ou seja, sem movimentação de entradas e saídas, ela vai ter que enviar SCF do mesmo jeito. Aqui nós estamos falando de pessoas inativas, elas estão desobrigadas. Lá no artigo 2º, pessoal, ele fala o seguinte: a pessoa jurídica deve informar na SCF todas as operações que influenciem a composição da base de cálculo e o valor devido do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, especialmente quando a recuperação do plano de conta contábil e saldo das contas para PJ, obrigadas à entrega da escrituração contábil SCD, relativa ao mesmo período da SCF. Olha aí, então se tem SCD e tem SCF, tem que andar tudo junto. Então observe esses detalhes, pessoal, que aqui ele fala do que tem que ter lá na SCF, né? Quais são as operações que influenciam. A recuperação de saldos finais da SCF do período imediatamente anterior, quando aplicável, que no caso é da lucro real. A associação das contas do plano de conta contábil recuperado da SCD com o plano de conta referencial definido pela Coordenação aí Geral de Fiscalização, COFIS, por meio de ato declaratório executivo. Quarto, ao detalhamento dos ajustes do lucro líquido na apuração do lucro real no livro eletrônico ELALUR, mediante a tabela de adições e exclusões,
E também o detalhamento no ELACS, referente a CSLL, aí no 5, né? E no 6º, os registros aí de controle de todos os valores a excluir, adicionar ou a compensar em exercícios subsequentes, inclusive o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSL. 7. Os registros, lançamentos e ajustes que forem necessários para a observância dos preceitos da lei tributária relativa à determinação do lucro real e da base de cálculo da CSL, quando não devem, por sua natureza, exclusivamente fiscal, constar na escrituração comercial ou sejam diferentes dos lançamentos dessa escrituração. 8. A apresentação do demonstrativo do livro Caixa, o bloco Q, a partir do ano calendário de 2016, para as pessoas jurídicas pela sistemática do lucro presumido, que se utiliza da prerrogativa prevista no parágrafo único do artigo 45 da Lei 8.981. Ou seja, para aquelas empresas que ultrapassam o faturamento superior a 1.200.000 ou proporcionalmente ao período a que se refere. E aqui, pessoal, eu trouxe o layout para vocês, que tem aí o layout atual e o ato declaratório responsável, né, que atualmente é o ato declaratório COFINS 86 de 2020. Prazo da entrega, professor. Qual é o prazo da entrega desta escrituração? Ora, pessoal, o prazo da entrega tem sido alterado aí nesses últimos 2 anos, né? Vamos já entender por quê. Para situações normais, a data limite da entrega é até o último dia útil do mês de julho do ano subsequente ao ano calendário a que se refira à escrituração. Ou seja, 2020 eu tenho que entregar até o último dia do mês de julho. Esse é o prazo normal, que é 2 meses depois do prazo da ECD, que é maio, né? Porém, nos últimos 2 anos, por conta da pandemia, esse período foi prorrogado, mas esse daqui é o prazo normal. No caso de situações especiais, pessoal, de cisão, fusão, incorporação ou até extinção, quando o fato ocorrer de janeiro até abril, nós temos que entregar até o último dia útil do mês de julho. Observem que é o mesmo prazo, né? Prazo normal. E se porventura esse fato ocorrer de maio até dezembro, é o último dia útil do 3º mês subsequente, certo? Bom, e aí, como eu mencionei para vocês, a prorrogação do prazo da SF veio através da Instrução Normativa 2039, em 14 de julho de 2021, quase no prazo final aí da SF, né? Faltava aí uns 16 dias. Fica prorrogado para o último dia útil do mês de setembro, mais conhecido como dia 30, né? Então, estamos bem pertinho aí da entrega da SF, falta pouquíssimas horas aí para a entrega da SF. Multa por atraso na entrega da SF ou por incorreções. Professor, tem multa? Tem, pessoal. E a multa da SF é uma multa que ela sai automático na hora da transmissão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser penalizado, né? Então, nós temos que ter muita atenção aí com essas multas. Então, nós temos aí no artigo 6º a não apresentação da SF pelas pessoas jurídicas, isso vindo lá da Instrução Normativa atualizada, 2004, certo? O artigo 6º fala o quê? Que a não apresentação dessa SF pelas PJs, nos prazos fixados no artigo 3º, ou a sua apresentação por incorreções ou omissões, acarretará a aplicação ao infrator das multas. Qual é a primeira multa? Prevista pelo artigo 8º do decreto 1598, nós temos aí para as pessoas jurídicas do lucro real. Então tem uma multa específica para o lucro real. E no 2, nós temos a multa aí para os demais regimes, previstas lá no artigo 12, né? Artigo 12 da Lei 8.218, né? Que é para as demais pessoas jurídicas. Parágrafo único, falando aí do 1, né? Na aplicação da multa a que se refere o inciso 1 do caput, quando não houver lucro líquido, antes do imposto de renda e CSL, no período de apuração a que se refere a escrituração,
deverá ser utilizado o último lucro informado, o último lucro líquido informado, antes do IRPJ e da CSL, atualizado aí pela Selic, certo? Até o termo do final de encerramento do período a que se refere a escrituração. Bom, e aí nós falamos aí sobre as multas do lucro real. A multa do lucro real implica em multa equivalente a 0,25 por mês calendário ou fração do lucro líquido antes do imposto de renda. Só que ele tem uma limitação de 10%. Se porventura a sua multa já ultrapassou, por exemplo, 20%, deu 20%, você não vai pagar 20%. Você só vai pagar até 10%. 10% é o seu limite. E a aplicação da multa por lei não pode ser superior a 100 mil para empresas que tiverem receita bruta no ano anterior até 3 milhões e 600. E para as demais empresas, o valor da multa é limitado a 5 milhões. É uma multa absurda, né, pessoal? Então a gente tem que tomar cuidado. As demais pessoas jurídicas, professor, segundo a 13.670 de 2018, né, que veio dar nova redação aí para a maioria aí das multas referentes ao SPED, né? Artigo 11 e 12 da Lei 8.218 de 91 dispõe sobre a utilização dos sistemas de processamento eletrônico para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil e também fiscal, e a manter à disposição da Secretaria da Receita Federal. De acordo com a nova redação do artigo 12 da Lei 8.218, a inobservância do disposto do artigo procede e acarreta as seguintes penalidades. Primeira multa, equivale a 0,5%, 0,5%, né, do valor da receita bruta a que se refere a escrituração, aqueles que não atenderem os requisitos da apresentação do arquivo. 2. Multa equivalente a 5% sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1% do valor da receita bruta da pessoa jurídica, no período a que se refere a escrituração, aos que omitiram ou prestarem correções às informações referentes aos registros e respectivos arquivos. E no 3, pessoal, nós temos a multa mais conhecida, que é a multa de 0,02, 2 centésimos por cento. Só que é por dia de atraso, então a multa é por dia de atraso, pessoal, cuidado. Calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração. E ela tem um limite de 1%, então o limite máximo dessa multa é de 1%. Aos que não cumprirem o prazo estabelecido para a apresentação dos respectivos arquivos. E aí nós temos lá no parágrafo único que as pessoas jurídicas que se utilizem do SPED, de que trata este artigo, serão reduzidas em metade quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes em procedimento de ofício, a 75% se a obrigação for cumprida no prazo fixado. Então, quando ela é precificada, automaticamente ela já gera esses dois descontos. E os códigos da Receita são 3624 para demais pessoas jurídicas e 3624/2, e para as pessoas jurídicas do lucro real 3624/3. Em qualquer situação de forma de tributação, a multa por atraso da entrega da declaração será calculada, gerada e cientificada à empresa no momento da transmissão da STF. Ou seja, você transmitiu, infelizmente você já recebe a multa, né? Havendo mudança de contador no ano calendário, é possível transmitir duas ou mais escriturações? Não, né, pessoal? A STF deve ser transmitida em um único arquivo para o ano calendário, exceto se porventura ocorrer alguma das situações especiais. Já para exceder, isso é possível. Então, lá no SPED contábil, pessoal, a gente pode, cada contador, por exemplo, se a empresa trocou de contador, cada contador vai mandar o seu período. Na STF, não. A empresa deve recuperar, por exemplo, se tiver 2 arquivos de ECD, ela deve recuperar os 2 arquivos dentro da STF. E o último contador
é o responsável. Quando será obrigatória a recuperação da SF anterior? O programa da SF irá exigir a recuperação da SF anterior quando a forma de tributação for lucro real. Então, quando ela for lucro real, tem que recuperar. Quando a data inicial da SF for diferente de 1º de janeiro de 2014, né, porque antes disso não tinha SF, e o indicador de situação do início do período for igual a 0, né, porque se for a 0 tem que ser o período completo. Ou 2, quando o remanescente de cisão ou realizou aí incorporação. Retificação da SF, pessoal. O que nós temos aí para falar sobre retificação da SF? A retificação da SF anteriormente entrega pode ser feita até 5 anos. Então você tem 5 anos para retificar a SF. Lembrando que ao substituir o SPED contábil, você tem que substituir também, retificar na verdade a SF. A linguagem que se usa para STD, o SPED contábil, é substituição, e para SF é retificação, por ser um ponto de vista fiscal. Aí aqui tem algumas informações importantes, pessoal. A SF terá a mesma natureza da SF retificadora, substituindo integralmente para todos os fins e direitos. Não será admitida a retificação que tenha por objetivo mudança de regime. Então, mudar uma SF por conta de mudança de regime não é possível, né? Salvo, né, pessoal, para fins de adoção do lucro arbitrário, nos casos determinados por legislação. Caso a SF retificadora altere os saldos da conta do BEI, que é o ELAX, né, do BEI, a pessoa jurídica deve verificar a necessidade de retificar a SF dos anos anteriores, né? Se eu mexi anteriormente, via de regra, eu vou ter que fazer alguma alteração, né? Então, mexeu, a gente vai ter que informar. A pessoa jurídica que deverá entregar a SF retificadora sempre que apresentar a SCD substituta, né? Mexeu na SCD, tem que retificar a SF, alterando contas ou saldos contábeis recuperados na SF ativa na base de dados. No caso do lançamento extemporâneo em SD, que alterem a base de cálculo do IRPJ da CSL, a pessoa jurídica deverá efetuar os seus ajustes, né? O ajuste apresentado à SF retificadora relativo ao respectivo ano calendário. Isso é importante, né, pessoal? Porque às vezes a gente sabe que lançamento contábil não é motivo para substituir a SCD. Então, às vezes você esqueceu uma receita, por exemplo, de informar lá na SCD. O que você vai fazer? Você vai substituir? Não, né? Porque a norma contábil diz que você tem que fazer os lançamentos extemporâneos. Mas o que você pode fazer? Ora, você faz os lançamentos de forma extemporânea no SPED contábil e na SF você tanto pode retificar como você pode informar as informações de apuração corretas, porque o físico ele não vai querer esperar para receber, né? Ele não vai querer esperar. Então, você lá na SF você vai mandar normalmente, certo? Como retificar o arquivo do SPED SF? Professor, o que a gente faz para retificar o arquivo da SF? Aí eu coloquei aqui um passo a passo, né, pessoal? Mas existem outras formas também. Que é você pegar o arquivo que está lá dentro do sistema e exportar ele. Porque assim você faz uma retificação, uma correção pontual. Porém, o ideal sempre é corrigir dentro do nosso sistema contábeis fiscal. Porque uma vez feita a correção lá, ele vai levar a correção para os meses seguintes. Mas caso você vá fazer dentro da SF, você vai fazer o seguinte procedimento. Abrir o programa, exportar, abrir o arquivo exportado em bloco de nota, alterar na primeira linha, né, que é o registro 00, o campo 12, importar o arquivo, né, da SF retificadora, fazer as correções que você precisa fazer, analisar novamente e validar e assinar e transmitir o arquivo lá dentro do programa. Então, esse é o passo a passo, né, pessoal? Aí começa a dúvida de todas aquelas pessoas jurídicas obrigadas. Professor, que dúvidas são essas? Vamos lá, lucro presumido, pessoal, que é onde gera maior dúvida. Precisa enviar o livro caixa?
nós temos duas situações na lucro presumido, pessoal. Uma que a empresa é preciso manter o livro caixa, ou seja, ela se ateve à prerrogativa do caixa, então ela tem que manter o livro caixa. Se o fisco pedir, ela precisará apresentar, certo? E a outra é que ela é obrigada a enviar para a Receita Federal. Quando é que acontece isso, pessoal? Quando o faturamento dela ultrapassa 1.200.000. Aí ela é obrigada a enviar. Então, o lucro presumido tem a questão do artigo 45 da Lei 8.981 de 95, né, que trouxe a parte digital aí para essas escriturações. Coloquei aqui também para vocês, pessoal, parágrafo único, né, que fala aí sobre a prerrogativa do caixa, né? Então, se vocês olharem aqui no parágrafo único, o disposto no inciso 1 deste artigo não se aplica às pessoas jurídicas que no decorrer do ano calendário mantiver livro caixa, no qual deverá estar escriturado toda a maravilha, toda a movimentação, inclusive financeira e bancária. Então, o livro caixa, pessoal, é todo aquele grupo do disponível, certo? Eu tenho que ter todo aquele grupo do disponível. A movimentação financeira e também a movimentação bancária. Bom, pessoal, então eu dividi o lucro presumido da seguinte forma: lucro presumido tipo C, de ECD, SPED contábil, e tipo L. O que tem em cada um, pessoal? Vamos olhar. Tipo L, eu tenho o livro caixa, pessoal. Tenho o livro caixa, certo? Mantenho o livro caixa. Eu não sou obrigado a enviar para o fisco. Depois eu tenho quem? A empresa que faturou acima de 1.200.000. Então ela é obrigada a enviar o livro caixa, certo? Essas são as duas primeiras situações. E é claro, se ela não quer enviar ECD, né? Não enviou porque ela não estava obrigada, ela não quer enviar. Na ECD, pessoal, nós temos a figura da obrigatoriedade de recuperar aí a ECD, certo? Recuperar a ECD. E no caso da ECD sendo facultativa, eu não tenho obrigação da mesma, certo? É só se ela for obrigada. Se ela for obrigada, você recupera. Se ela não for obrigada, você não recupera, certo? Aí nós temos o presumido livro caixa. Professor, o que é que se preenche lá no livro caixa? Basicamente isso aqui, pessoal. Basicamente isso aqui. Nós vamos já entrar na prática, certo? Basicamente a base de cálculo, onde você vai informar lá na presunção de 32%, de 8%, 12%, você vai colocar o valor da receita e automaticamente ele faz o cálculo. Então nós temos aqui o SPED-CF, tipo de escrituração contábil. Eu verifico qual é o meu tipo de escrituração contábil e depois aqui as informações, né, cadastrais e signatários. Então eu verifico os tipos de tributação e escrituração, que é uma das informações mais importantes da ECF, pessoal. Que é o registro 0010, certo? Se você errar os dois primeiros registros, o 000, que é o cadastro, e o 0010, que é o parâmetro de tributação, é lá que eu digo se a empresa é regime normal, lucro real. Se você errar lá, você não vai habilitar os campos necessários para dar continuidade aí à sua escrituração. E é claro, nós temos as informações cadastrais, né, que vai assinar e todos os participantes. Em seguida, nós temos o que? O balanço, a base de cálculo, melhor dizendo, a base de cálculo da apuração do IRPJ e também aí da CSL. E por fim, nós temos informações gerais, né, de interesse de todos. No lucro presumido, pessoal, existe a questão do encerramento diferente. Então, encerramento, período fiscal, apuração dos tributos, pontos de atenção. Se porventura eu fechei um balanço anual dentro da empresa, via de regra eu só vou ter um balanço, né? Então eu terei aí um balanço com encerramento anual. Quando eu coloco esse encerramento dentro da ECF, ele faz o quê? Ele cria os encerramentos fiscais, porque eu coloquei um balanço anual e ele transformou aí em balanços fiscais, certo? Isso é a legislação anual com societária. Então eu tenho alguns pontos de atenção. Primeiro é que um é a ótica societária e uma ótica fiscal. Você colocou lá, por exemplo, no seu contrato, que o encerramento era semestral, por exemplo, porque via de regra o encerramento é anual.
Então a gente tem que ficar atento a esses pontos de atenção. Então, como o próprio sistema dividiu a apropriação para vocês registrar o custo e os consertos, você vai fazer essas correções, certo? Esses pontos de atenção. De apropriação do custo e a apuração do resultado aí também. Bom, meus amigos, e aí nós vamos para o lucro presumido contábil. Se vocês observarem, é quase a mesma coisa, pessoal. Nós preenchemos aqui o 0, o x, o y9, quase a mesma coisa, e colocamos lá no P200 e no P400 as informações relativas à receita. Então eu tenho aqui, ó, lançamentos contábeis. Aí lá nós temos os lançamentos contábeis da nossa escrituração e as demonstrações financeiras. Então a gente sabe que muitas lucro presumido, elas estão obrigadas aí à apuração financeira. Então nós temos aqui a figura do IRPJ e CSL, também, né, a base de cálculo do IRPJ e da CSL, que faz todo esse nivelamento aí das informações da ECD lucro presumido. Nós temos aqui uma mensagem que recebemos outrora, né? Foi até uma amiga da comissão que fez essa pergunta, né? E a Receita Federal respondeu, um bom tempo depois, mas respondeu aqui e colocou pra gente, né, que se a empresa possuir contabilidade, ela tem que fazer recuperação da ECD, certo? Então essa é uma das melhores maneiras da gente aprender, pessoal, que é praticando. Então praticando é uma das melhores maneiras para se aprender, certo? Bom, então não houve recuperação de ECD, vai acontecer esse erro, certo? Vai acontecer esse erro. Para as PJs obrigados a entregar ECD, a recuperação da SF é obrigado. Ora, você tem que analisar o seguinte: eu estou ou não estou obrigado ao SPED contábil? Primeira coisa. Se eu tiver, eu já tenho que começar a encaminhar aí os processos, né? Então, observe aí para as empresas que são obrigadas, a recuperação da ECD na ECF é obrigatória, certo? É obrigatória. Imune ou isenta, que informações serão essas? Todas são obrigadas ao envio do SPED ECF. A partir do ano calendário 2015, via de regra, né, pessoal? A partir do ano calendário 2015, todas as pessoas jurídicas imunes e isentas foram obrigadas. Por que eles colocaram esse texto? Porque em 2014 cometeram um gafe com as imunes e isentas e deixaram a maioria das imunes e isentas sem nenhuma declaração, certo? Imune ou isenta, ou melhor dizendo, não obrigada a ECD. Tipo de escrituração. Ora, as imunes e isentas não estão obrigadas a ECD, porém aqui na regra da SF elas estão devidamente obrigadas. E aí, professor, o que é que eu vou informar lá? Se ela não tiver SPED contábil, você vai informar o X390, onde você vai preencher as receitas provenientes de doações e de vários aí envelopes que assim sejam cobrados, né? São informados lá no registro X390. Em origens, eu coloco as aplicações. Em aplicação, eu coloco aí em que vai ser aplicado. Por exemplo, eu tenho a minha conta caixa. A minha conta caixa vai deduzir porque eu vou estar pagando a aplicação. E assim sucessivamente, né? Então ele gera, se for maior, já gerar um lucro. Se for menor, vai gerar um déficit, né? Ou conhecido aí como prejuízo, né? Então, na linguagem aí da imunizenta, para lucro a gente chama de superávit e para prejuízo a gente chama de déficit, certo, pessoal? As imunes isentas, pessoal, desobrigadas do IRPJ e que não estejam obrigados a entregar ECD, deverão preencher os seguintes registros. Cadastro, como eu já mencionei para vocês, é igual para todos, né? Só muda, às vezes, o KNAI e a confirmação. Então, nós temos aí alguns registros que devem ser preenchidos. Por exemplo, registro 00. A abertura do arquivo é a primeira linha do arquivo. Registro 010 é o parâmetro da tributação. E o registro 0020, que é o parâmetro complementar.
E o 030, né, pessoal, que são os dados cadastrais, né? Então, nós temos aí muita informação a mandar aí para o programa, né? São muitas informações que nós devemos mandar. Bom, então nós temos aí o registro 00, 010, 020 e 030, né? Nós também temos o 0930, onde eu vou informar quem vai assinar. O X930, nós vamos colocar as origens e aplicações de recursos, imunes e isentas. E o registro Y612, que identifica os rendimentos dos dirigentes, conselheiros, sócios ou titular. As imunes e isentas desobrigadas do IRPJ e da CSL e que estejam desobrigados à entrega da ECD, além do registro acima, também serão preenchidos o bloco C, E, J, K e U. Vamos já falar sobre isso. Essa é a composição do bloco K hoje de forma geral. Nós temos aí o bloco 0, que são para todos, o bloco C e o bloco F, que são informação recuperada. Nós temos aí o bloco J, o K e o L, que são os saldos das contas contábeis. O L já é lucro real, específico do lucro real. O Q não é do lucro real, é do lucro presumido e também do simples. E aí nós temos a figura do ELALU e ELAX, IRPJ, CSL e lucro real. IRPJ é lucro presumido, IRPJ, CSL é lucro presumido. Temos também aí as imunes isentas e as informações gerais, certo? Essas são as nossas informações, guardem aí. No lucro real, pessoal, vocês veem que o processo é um pouco mais complexo, mas mesmo assim é mais fácil que outrora. Então nós fazemos aí cadastro, parametrização, tudo aqui no domínio. E aí o domínio ou qualquer outro sistema que possa fazer esses lançamentos, né? Que nós temos aí os sistemas, né, pessoal, contábil, que ajuda a gente a trabalhar no dia a dia, né? Que são bem usuais. A gente vai fazer aqui na prática no programa validador, porque é a melhor forma de aprender, porque você já consegue fazer o elo de ligação com o teu sistema, por exemplo, o sistema da Forte, sistema domínio, Alterdata, qualquer que seja o sistema. Mas o ideal é que você faça as configurações lá na fonte, que é no seu sistema. Então nós temos aí a ECF com os cadastros iniciais, nós temos aí o tipo de tributação, a recuperação da ECD e também a recuperação da ECF do ano anterior, né, porque é obrigatório. Logo em seguida nós temos o mapeamento, que é o de para das contas, porque a Receita Federal ela não vai querer fiscalizar plano a plano de conta de contribuinte. Ela tem um plano de conta padrão para lucro presumido, para lucro real, para instituição financeira, para cada um. Depois nós temos as demonstrações contábeis, pessoal, onde vai ser informado todas as demonstrações contábeis. Por fim, nós temos aí quem? O ELALU e o ELAX, né, onde nós faremos as adições e também aí as exclusões. E aí nós temos o cálculo do IRPJ e da CSL, que é baseado aí nas informações, né, pessoal? E nós temos as informações gerais, que são iguais para todos. Então a maioria dos registros iniciais e finais são muito bem parecidos. Bom, pessoal, então se vocês olharem, a ECF é quase uma declaração bem completa. Por quê? Porque se você analisar bem, ela é 4 declarações dentro de uma, certo? Então, e a Receita, se você observar, a Receita está se utilizando dela para vários cruzamentos. Se você observar, de maio para cá ela pegou a ECF, cruzou as suas informações e verificou se a FD ICMS PI, a FD contribuições, os extratos bancários, movimentação de cartão de crédito, movimentação de nota fiscal, se tinha alguma divergência com a ECF. E mandou uma carta aí para vários contribuintes fazerem as correções. Então vamos entender a composição da ECF. Observe que a ECF ela se utiliza dos documentos eletrônicos que vão para as escriturações fiscais digital, FD, ICMS, PI, contribuições e REINF. Chegando lá nas escriturações fiscais, as suas informações vão aqui também para o livro diário, ou seja, para o nosso SPED contábil do ano.
E aí, chegando no spread contábil do ano, nós vamos utilizar a ECF do ano também, né? A ECF do ano. E para essa ECF do ano, a gente tem que recuperar o quê? A ECD também do período, né? Temos que recuperar a ECD do período. E aí, na hora que a gente for fazer outra ECD, a gente também tem que recuperar a ECF do ano anterior. E por fim, nós vamos fazer a ECF de 2020 e vamos verificar aqui que ela vai trazer aí outras informações, ó. A ECF 2019 e a própria ECD 2019 que está dentro dela. Então observe, pessoal, que ela trouxe a recuperação da ECD 2020, que tem a ECD de 2019 dentro dela, trouxe a ECF aí de 2019, que tem a ECD de 2019 dentro dela. Então é uma declaração bem completa, que tem que ser analisada aí com bastante detalhes, né? E aí, se você observar, pessoal, essa animação feita aí pelo meu amigo Ângelo Costa, ela retrata bem que a ECF tem que ser olhada com bastante carinho, porque se você olhar, ó, são 5 declarações dentro de uma. Então, cuidado. E aí, pessoal, nós vamos para o nosso primeiro caso prático, certo? Vamos para o nosso primeiro caso prático. E aí, para fazer o nosso caso prático de hoje, você pode acompanhar aí na sua casa. Então, eu vou dar um tempinho, certo? Vou dar um tempinho de 1 minuto, 2 minutos, para você pegar caneta, papel, para que você possa ligar o seu computador e ligar o teu sistema aí para que você possa acompanhar a live aí junto com a gente na prática também. Então, vamos lá? Pega caneta, papel, abra o sistema do SPED ECF, se você estiver com o sistema aí, eu vou fazer junto com vocês, deixa aberto e vamos praticar 2 exercícios práticos agora, certo? Nós vamos fazer 2 exercícios práticos hoje, e aí qualquer dúvida vocês podem colocar aí no chat do YouTube, que logo que possível eu vou estar respondendo para vocês também, certo? Então pode colocar aí no chat aí para vocês. Então vou dar aqui 2 minutinhos para vocês pegarem aí o material e a gente continuar. It's never too late to change your love. So don't let them steal your light. Don't let them break your stride. There's light on the other side. You'll see all the raindrops falling. It's a revolution. Make it right. It's a revolution. Twerk it, baby.
Finding people, listen up. It's never too late to change your luck. So don't let them steal your life. Don't let them break your stride. There's light on the other side. You'll see all the raindrops falling. It's a revolution. Make it right. It's a revolution. It's a revolution. Voltamos, né, pessoal? Vamos agora para o nosso caso prático. Pegou caneta, papel? Então vamos lá para o nosso caso prático. Bom, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês o que nós vamos fazer, certo? Nós vamos criar duas SCF, certo? Nós vamos criar duas SCF. Nós vamos criar uma SCF lucro presumido, modelo, ou melhor, tipo livro caixa, certo? Livro caixa, sem o preenchimento. Sem o preenchimento. Por que, professor, sem o preenchimento? Porque vocês viram que quando a SCF não ultrapassa 1.200.000, ou melhor dizendo, quando o faturamento da empresa não ultrapassa 1.200.000, eu não sou obrigado a enviar o livro caixa para a Receita. Eu sou obrigado a manter o livro caixa, mas eu não sou obrigado a enviar, certo? E na segunda SCF nós vamos fazer uma SCF do lucro presumido, na situação em que eu sou obrigado a enviar o livro caixa para a Receita Federal. Então nós vamos trabalhar com essas duas situações, né? Então vamos à prática, certo? Bom, então o primeiro passo, pessoal, a gente vai precisar baixar o programa, certo? Então como é que você vai baixar o programa? Você vem aqui no site sped.rfb.gov.br, você vem aqui em Downloads, procura aqui, ó, validador da SCF, e você procura aqui, ó, SPED SCF. Nós estamos na versão atual 7.0.14, certo? E aqui você vai fazer a instalação do programa. Eu vou dar uma dica, pessoal, já tem um programa instalado para vocês, certo? Mas eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês forem instalar o programa, vocês cliquem com o botão direito em cima do programa, certo? E cliquem em instalar como administrador, executar. A palavra certa é executar como administrador, porque isso vai fazer com que o programa seja instalado no caminho correto, que é a unidade C. Quando você não faz isso, muitas das vezes, ele
instala o programa e deixa todos os arquivos misturados. E isso pode ocasionar um prejuízo para você, porque você pode danificar o seu programa. Com poucos minutos aí de uso, você pode danificar o seu programa. Isso vai dar um trabalhinho para você. Então, dica, sempre clique com o botão direito, executar como administrador para instalar, e toda vez que você for abrir, porque se você executou como administrador, você também tem que abrir como administrador, certo, pessoal? Então, aqui no portal SPED, pessoal, vocês têm aqui, ó, várias informações. Eu tenho informações aqui do validador e do manual também, que nessa aula a gente não vai entrar tanto nesses detalhes, a gente não tem tanto tempo para fazer essas informações, certo? Então, aqui nós temos o manual, que eu tenho aqui aberto para vocês também, para discutir outros pontos, certo? Mas se eu clicar aqui, ó, em manual, eu vou ter aqui o manual também aí da ECF, Escrituração Contábil Fiscal, onde ele vai ter várias e várias informações, ó, que a gente trabalhou aqui também, como introdução, legislação e vários outros pontos, certo? Então, pessoal, para criar nossa escrituração, nós vamos primeiro para uma planilha do Excel, onde nessa planilha do Excel nós vamos fazer alguns cálculos básicos, né, para vocês saberem de onde é que está vindo as informações que nós estamos criando, certo? Então, bem, nós vamos trabalhar aqui só com um tipo de receita. Vamos supor que a nossa empresa, né, seja uma empresa prestadora de serviços, certo? Então, eu vou ter lá a receita do primeiro, do segundo e do terceiro semestre, certo? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui primeiro trimestre. Vou ter aqui o primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre, né? Deixa eu colocar aqui. Primeiro, e vamos ver se ele processa aqui. Ele não segue, mas tranquilo. Bom, ele vai ter a seguinte receita. Vamos colocar aqui uma receita. Receita de prestação de serviços. Vamos dizer que nós temos aqui uma receita de R$100 mil. Aqui 200 mil, 300 mil e aqui 500 mil. A empresa está em constante crescimento. Total ano, nós temos quanto? Vamos olhar aqui. Temos uma receita de R$1 milhão e R$100, certo? Então, observe que essa receita, ela não ultrapassou 1.200.000, certo? Professor, e aí, como é que a gente vai calcular o IRPJ e a CSL? Olha, IRPJ e CSL, da lucro presumido, é através da presunção daquela tabela que a Receita Federal disponibiliza para a gente. De onde uma empresa prestadora de serviço, por exemplo, ou que tenha receita de serviço, ela vai ter uma presunção de IRPJ de 32 e de CSL também 32. Se for comércio, 8 e 12 respectivamente. E aí tem a tabela de posto de combustível e outras atividades, certo? Nós vamos trabalhar com a presunção, certo? Com uma alíquota de presunção de 32%, né? Que é a do IRPJ e também a da CSL. É quanto o fisco acha que é o nosso lucro, né? Então vamos fazer aqui, ó, o cálculo do primeiro. Vou ver se eu consigo fazer em linha aqui para ficar mais fácil para a gente. Então nós temos a alíquota, né, de presunção, 32%. Deixa eu colocar aqui, colocar mais uma linha, né? Certo? Vamos ter a alíquota aqui do IRPJ. Bom, aqui eu vou chegar a um valor, ó, de 100 mil vezes 32%. Cheguei aí uma presunção, né, de 32 mil reais. Quando eu chego na presunção, eu vou ter a aplicação da alíquota do IRPJ, que é 15%.
Agora eu não estou fazendo a presunção, né? Então, agora eu estou fazendo o meu cálculo mesmo do IRPJ. Então, eu tenho uma alíquota de presunção aqui de 32% e tem a alíquota do IRPJ de 15%. E um adicional de 10% se houver. 10% se houver, né? Então, nós temos aqui a nossa apuração do IRPJ, certo? IRPJ de forma bem simples, certo, pessoal? Então, nós temos aqui 32% que eu vou aplicar 15%, que é a alíquota do IRPJ. E aí eu tenho 4.800, né? 4.800. Vamos fazer aqui o nosso cálculozinho. Bom, e aqui eu verifico se eu tenho um adicional. Eu estou trabalhando com trimestre, né? Trimestral, lucro presumido trimestral. Então, se eu estou trabalhando com trimestre, a regra diz que o que ultrapassar 60 mil trimestre da base de cálculo, eu vou ter que pagar mais 10%. Então, se vocês observarem aqui, ó, ele não ultrapassou 60 mil. Então, eu não tenho valor de adicional. Então, meu adicional aqui é zero, né? Vou colocar aqui, meu adicional é zero. Então, meu total de IRPJ a pagar sobre os 15% mais o adicional no primeiro trimestre é os 4.800. E agora vamos puxar aqui o nosso cálculozinho aqui para os demais períodos, né? Vamos puxar aqui para os demais períodos. Se você puxar a planilha aqui, ele já vai calcular para a gente, ó. Então aqui 200 mil vezes 32%, que é a presunção, dá 64 mil. 64 mil vezes 15% dá 9.600. Mas, professor, aqui ultrapassou aí os 60 mil. Exatamente. Então, eu tenho que calcular sobre 4 mil, que é a diferença, né? Que é 60 mil, que é esse valor, menos 60. Ó. Deixa eu colocar aqui um parênteses, né? É igual, parênteses, 64 mil menos 60 mil, vezes 10%, que é o valor do adicional. Então, eu tenho mais R$400 aqui, né? Então, se você observar aqui, nós vamos ter 10 mil, ó, porque aqui eu tenho um adicional de R$400. Então, eu tenho 10 mil a pagar, que é 9.600 mais 4 mil de adicional, certo? No terceiro trimestre, nós temos 300 mil vezes a presunção de 32%. Nós temos aí 96 mil de presunção. Multiplicado por 15%, eu tenho 14.400. Se você observar, ultrapassou aí, ó, 96 mil menos 64 mil, ultrapassou 36 mil reais. E 36 mil reais vezes 10%, eu tenho aí um adicional, né, de 3.600, né, 3.600 de adicional. Então, observe que a partir do segundo mês nós estamos tendo adicional. Por fim, o último trimestre, nós temos aí um valor de receita de 500 mil e um valor de presunção de 160 mil, que é o resultado de 500 vezes 32. E aí ultrapassou aqui o que? 100 mil reais, né? De 60 mil. Então, 160 mil vezes 15%, eu tenho 24 mil. E aí, sobre os 100% que ultrapassou da base de cálculo, eu tenho mais 10%. Então, eu tenho 34 mil aqui de IRPJ no segundo trimestre. Bom, nós temos um total, né, pessoal, de IRPJ, ó, no ano anual, nós temos aí um valor de 66 mil reais aí do IRPJ, certo? Do IRPJ nós temos 76 mil reais. Professor, e a CSL? Ó, vamos utilizar essa planilha aqui para poder montar a CSL. A gente quer simplificar aqui os dados, né? Então vamos simplificar aqui para a gente. Ó, vou pegar essa mesma planilha e vou utilizar aqui para fazer o cálculo da CSL. Então, na CSL, eu já sei que as alíquotas não são a mesma, são parecidas,
mas não são a mesma, né? Então eu vou tirar aqui algumas informações como IRPJ para a gente poder corrigir a nossa planilha. Ó. A alíquota de CSL 9%. Não existe adicional, né? Não existe adicional. E só existe aí o total, né? Só existe o total. Só existe o total. Total CSL. Então vamos fazer o cálculo, né, da CSL. Professor, como é que funciona a CSL? A CSL você vai pegar a receita do trimestre e vai multiplicar pela presunção também. Nesse caso que a atividade é de serviço, pessoal, é a mesma alíquota, certo? Se você botar a tabela de presunção do IRPJ e da CSL, ele vai te mostrar a tabela de presunção. Então, por comércio, por exemplo, é diferente. O IRPJ é 8 e a CSL é 12. Para a prestação de serviço, a alíquota é a mesma, certo? A gente vai ver isso lá dentro da SF. Então, observe aqui que 100 vezes 32 eu tenho uma presunção aí de 32%. 32% eu vou aplicar quanto? Eu vou aplicar a alíquota da CSL. Quanto é a alíquota da CSL? 9%. As alíquotas não mudam, tanto faz se é lucro presumido como lucro real. A alíquota, pessoal, é a mesma, certo? Então é 9%. Então você vai vir aqui, ó, por exemplo, igual a esse vezes 9%, né? Então nós temos aí um total de 2.800, né? 2.800. Arrasta aqui para baixo a fórmula, ó, ele já recalcula, né? Então aqui no primeiro nós temos 2.800, 5.760, 8.640 e por fim 14.400. Nós temos um total de CSL aí de 31.600, certo? Mas, professor, por que nós fizemos esse cálculo? Porque a gente vai precisar para fazer lá na nossa SF, certo? Para vocês saberem aí como foi que nós fizemos o cálculo, certo? Então, nós fizemos o cálculo dessa forma. Deixa eu só ajustar aqui nossa planilha. E a gente já vai passar agora para SF. Bom, então vamos agora para o programa da SF, né? Então nós temos aqui o programa da SF. Eu vou criar uma escrituração do zero, pessoal. Como é que eu crio a escrituração do zero? Venho em arquivo, criar. Mas, professor, eu gero a SF do meu sistema. Perfeito, melhor ainda. Tem alguns colegas que fazem a SF dentro do sistema da SF direto, que é o que nós vamos fazer hoje, porque inclusive faz até uma auditoria da apuração do IRPJ CSL, né? Então, via de regra, o correto é eu pegar um arquivo de dentro da empresa, de dentro do meu sistema contábil, gerar o arquivo da SF, vir aqui, ó, importar e importar esse arquivo. Lembrando que o primeiro estudo de caso nosso é uma SF do lucro presumido, certo? Tipo L, ou seja, ela não foi obrigada ao SPED contábil, ou então ela mandou de forma facultativa, certo? Então nós vamos criar aqui uma escrituração do zero, ó. Criar. Aí ele pede aqui dados de CNPJ, nome empresarial e tudo mais. Professor, da onde é que nós vamos tirar essas informações? E aí tem um endereço, pessoal, que você pode gerar esses dados de forma fictícia para estudo. Você vem aqui no Google, ó, e coloca gerador de CNPJ. Eu costumo fazer assim, quando eu coloco o gerador de CNPJ, ele já me traz o site. Só que eu não quero só o CNPJ. Eu quero os dados de uma empresa completa. E aí ele gera, ó, uma infinidade de informações fictícias, certo? O endereço do site é 4devs.com.br. Então eu venho aqui, ó, em gerador de empresa. Em gerador de empresa, eu escolho qual o estado da empresa que eu quero criar. Eu vou dizer aqui que é o estado do Ceará, que é o estado que eu resido. Quantos anos a minha empresa tem? Vou dizer que é 10 anos. E aí eu venho aqui, ó, gerar a empresa. E ele gera aqui o endereço da empresa, gera endereço, e-mail, gera todos os dados de forma fictícia, certo? E aí, se você quiser gerar outra vez, basta clicar em gerar, ó, não precisa mais nem preencher. Ele já faz, ó, a mudança aqui dos dados, ó. Ele já atualiza, ó, certo? Ele já atualiza aqui para você quantas vezes você
achar necessário, certo? Bom, então eu vou pegar primeiro aqui o CNPJ, porque o nome eu vou alterar, para ficar mais prático aqui para a gente. Eu vou pegar esse dado do CNPJ e vou voltar aqui no meu programa. Copio, colo, na verdade, né, o meu CNPJ. Observe que de acordo com o que eu vou preenchendo, o Ezinho vai sumindo. Ah, eu posso importar os dados cadastrais? Posso também, ó. Eu posso vir aqui e importar esses dados cadastrais de outro lugar, certo? Até de um arquivo da ECF. Nome empresarial. Vamos chamar aqui de ECF, lucro presumido, tipo L, certo? Tipo L. Vai ser o nome da nossa empresa fictícia, certo? Aula 01. Vai ser o nome aí da nossa empresa. E aí eu verifico aqui, indicador do início de operação. Ah, professor, a minha empresa já tem atividade já faz tempo, então é regular. Só que eu tenho outras opções. Professor, a minha empresa abriu no meio do ano, abriu em junho. Então você tem que vir aqui e colocar abertura e início de atividade. Eu recebo várias ligações, pessoal, com erro de validação e o erro está só aqui, ó. É só você colocar aqui certa informação. Se a empresa tiver aberto no início do período, ou melhor dizendo, se a empresa tiver iniciado no meio do período, você não pode colocar 0, porque você não vai conseguir mandar a informação quebrada. Então, se ela começou dia 10 de junho, eu tenho que colocar aqui, ó, abertura, para o sistema poder aceitar a data de 10 de junho. Isso vale tanto para o SPED contábil, como também para o SPED ECF. Porque, qual a outra dúvida que eu recebo muito? Professor, eu coloquei lá, a minha ECF não está importando a minha ECD. Aí, quando eu vou olhar, a ECD, ela é só de junho em diante. E a ECF está o período completo. Então, ele não vai aceitar. O período da ECD tem que ser igual ao período da ECF. Se você for lá em perguntas frequentes da ECF, ele vai mostrar exatamente isso para vocês. E aí, em caso de resultante de cisão, fusão ou realizou incorporação, você coloca o 2. E início da obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário. Por qual motivo, professor? Me perguntaram isso ontem. Ó. Exclusão do Simples Nacional ou desenquadramento de imunizenta do IRPJ. Aí você vai colocar 4, certo? Na nossa situação, como é um ano completo, a gente vai colocar início 0. E aí eu vim aqui para a data inicial, certo? Data inicial. E aí eu vou colocar aqui o período. Vamos trabalhar com 2020, né? 1º de janeiro, ó, de 2020. Quando eu digo 1º de janeiro de 2020, como eu disse aqui que era normal, ele já puxa o ano completo. Escrituração retificadora? Não. Se a tua escrituração é original, você vai dizer que ela é original. Agora, se for retificadora, se você estiver retificando, porque você tem 5 anos para retificar, né, pessoal? E como ela é uma declaração de cunho fiscal, você pode retificar sempre que necessário, né? Observando aí toda a legislação para não cometer aí equívocos, né? E ser penalizado, porque cada vez que você retifica, você está dando um prazo novo aí para prescrição, né? Então, se você observar, aqui nós temos as 3 opções, certo? ECF original, ó, com mudança de forma de tributação, conforme a Instrução Normativa 14222, que é um caso especial, também tem essa opção. Então aqui, ó, ECF original. Essas duas telas, pessoal, que é o registro 00 e o registro 010, são as telas que nós temos que revisar em toda a declaração, porque um erro aqui pode gerar vários outros erros. Tipo de ECF, ECF de empresa não participante de sócio ostensivo. E a outra opção, ECF de empresa participante ou ECF da própria SCP, desculpa. Próximo, quando eu clico aqui em próximo, ele já traz aqui para o 00. Às vezes, pessoal, a gente faz tudo isso dentro do sistema e nem sabe que existem esses campos. E aí o sistema traz tudo preenchido e às vezes tem algo preenchido errado lá no sistema e a gente não consegue validar só por conta disso. Por isso que é muito bom você praticar dentro do programa. Clico aqui em próximo, ele vai trazer para cá, ó, parâmetros de tributação. Uma das telas mais importantes. Errou aqui, você erra em toda a declaração. Optante do refis? Não. Forma de tributação. Aí nós vamos dizer aqui, ó. Ah, professor, a minha empresa é lucro presumido, ó, 5. Se fosse lucro real aqui, lucro real arbitrado, lucro presumido e real. Então,
aqui tem várias opções, certo? Várias opções. Então, no nosso caso, nós vamos ser lucro presumido. Qualificação da pessoa jurídica, professor. Pessoa jurídica em geral. Tipo de escrituração. Nós vamos colocar, ó, tipo L. O que quer dizer tipo L? Ó? Livro caixa ou não obrigada à entrega da ECD. Certo? Ou não obrigada à entrega da ECD. Então, tipo L, ele quer dizer isso. Que eu não fui obrigado. E não fui obrigado aí a entregar o SPED contábil. Ou mesmo eu mandei de forma facultativa e não quero recuperar aqui dentro. Então, eu vou colocar tipo L. Se eu tivesse sido obrigado, seria tipo C. Então, vem aqui tipo L, dou um Enter, e aí vou procurar aqui, ó, critérios de reconhecimento da receita. Aí eu venho aqui, ó, é regime de caixa ou de competência? Professor, é regime de competência. Quando eu coloco que ela é regime de competência, pessoal, que é a grande maioria das empresas, ele vai me obrigar a preencher, imaginando que eu não tenha a recuperação da SCD, né, porque é tipo L, mas ele vai pedir, né, ou melhor, ele quer que eu preencha 2 registros. Também o P100, que é o balanço, e o P150, que é a DRE. E aí vocês vão perguntar, mas professor, se eu não tenho contabilidade, por isso que eu coloquei tipo L. Aí complica, né? Isso é o que eles cobram, certo? Porém, o sistema só acusa 4 advertências no P150, que é a DRE, que eu vou mostrar lá para vocês, certo? Então eu venho aqui, já coloquei regime de competência, certo? Venho aqui e clico em próximo. Aqui eu não mexo em nada, ele já tem aqui ó, a alíquota da CSL 9% e crio a escrituração. E aí ele vai criar um banco de dados para que eu possa trabalhar. Criei um banco de dados. Bom, criei um banco de dados, pessoal, eu vou validar. Por que eu vou validar logo? Porque eu vou tirar todos os erros sem colocar nenhum movimento fiscal, certo? Por quê? Para que vocês saibam como é que faz uma SF sem movimento, certo? Ou seja, sem entrada, sem saída, porque você também é obrigado a entregar. Então eu venho aqui, ó, validar, e ele vai identificar alguns erros, vai dar aí mais ou menos, eu acho que uns 11 erros, 13 erros, que ele vai pedir o nome fantasia da empresa, endereço, e-mail, e é claro também quem vai assinar a escrituração, né? Olha aí, ó, nós tivemos aí, ó, erros e advertências, 13 erros e 14 advertências. Mas praticamente corrigindo os erros a gente resolve o problema. E aí eu costumo, pessoal, quando eu vou corrigir, sempre começar pelos erros e analiso por aqui, certo? Em uma outra aula eu vou falar mais sobre os erros. Analiso por aqui e não entendendo por aqui eu clico ó, em erros. Cliquei em erros, eu clico aqui em exibir o erro. Aí qual a dica que eu passo para vocês? Eu sempre começo por onde tem o maior número de erros, certo? O maior número de erros eu começo a corrigir. Então vocês observem que aqui ó, no registro 0030 é onde tem a maioria dos erros. Mas professor, por que o senhor faz isso? Porque o erro está num local só. Então eu corrigi nesse erro, já vou corrigir 10, 20, 11 erros de uma vez. E quando tem muitos erros, pessoal, 2.000 erros, 1.000 erros, que o meu sistema não corrige, o que eu faço? Eu pego o arquivo aqui da SF, transformo no Excel e faço uma correção em massa. Faço uma correção em massa lá no Excel, certo? Professor, mas isso é fácil de fazer? É. Dá para fazer de forma gratuita? Dá. Inclusive eu criei um curso muito barato, certo? Muito simples, com meia hora de aula, que ensina você a converter o arquivo para o Excel e também trazer o arquivo do Excel de volta para o SPED, fazendo edição em massa. Então você consegue corrigir aí 10.000 erros, 20.000 erros de uma vez só. Então, se você tiver curiosidade, esse link está lá na minha bios, lá do meu IG, @prof.daniloalves. Você pode ir lá no link que você vai encontrar esse curso aí e outros cursos também, certo? É um curso bem simples, certo? E tem outros cursos lá também, se vocês tiverem interesse, certo? Bom, então vamos lá. Então eu vou começar a corrigir aqui, pelo professor. Ao invés de corrigir direto no arquivo, professor, eu vou corrigir no manual, direto no próprio programa, certo? Professor, qual é o correto? O correto era você verificar o erro aqui, ir para o teu sistema contábil, Force, Domínio, Alterdata e fazer a correção lá dentro.
Porque quando você for gerar no ano seguinte, você não vai precisar fazer a mesma correção. Porém, aqui nós estamos trabalhando dentro do PVA, do PGE, né? Programa Gerador de Escrituração, que mudou de nome. Então, nós vamos fazer a correção aqui dentro. Vem aqui, ó. Cliquei em um erro, ó, e observe que todos os erros estão aqui. Aí eu vou dizer qual é a natureza jurídica dessa empresa. Aí vamos escolher aqui uma natureza jurídica, todo mundo junto, né? Vamos escolher aqui, ó. Vamos colocar essa daqui, 2062, ó. Sociedade Empresária Limitada. E o KNAI. Vamos procurar aqui empresa de treinamento, ver se tem. Vamos procurar aqui treinamentos. Aí, treinamento, certo? Ó, vamos colocar aqui treinamento. E aí eu vou colocar aqui um endereço, certo? Eu vou colocar aqui um endereço, pessoal. A gente já pegou aqui, né? Já tem o endereço, ó. Ah, professor, cadê o endereço? Tá lá, ó. Por isso que a gente gerou aqui, ó. Tem tudo aqui, certo? Então aqui nós temos o endereço, ó. Endereço, travessa... número 429... Barra do Ceará, bairro Barra do Ceará, município Estado, CE, né, Ceará, código do município, eu sei decorado, é 2304400, ele não busca daqui, vamos por aqui, né, 2304400, que é Fortaleza, e o CEP, tem um CEP aqui, ó. Por isso que eu gosto de pegar por aqui, porque tem tudo, ó. Peguei o CEP, ok. Coloquei o CEP. E aí observe que quando eu coloquei o CEP, por conta desse traço aqui, ele engoliu o último número. Então cuidado, não vai validar. Ó, faltou o último número aqui, que é o número 3. E aí número de telefone, né? Vou botar aqui um número fictício. E o endereço? Aí vou colocar aqui aula@gmail.com e vou salvar. Quando eu salvo aqui, pessoal, salvei, bastou clicar salvar, eu venho aqui novamente, ó, passo a passo, valido, e vocês vão ver que vai sumir aproximadamente aí uns 10 a 9 erros. Vai sumir todo de uma vez só. Olha aí, vamos verificar quanto erro nós temos. Ah, professor, temos ainda 3 erros. Vamos eliminar esses erros agora. Erros, exibir, e aí vamos analisar o erro. Nós temos aí o registro 0930 e 0930. Então nós temos dois 0930, né? Então vamos preencher ele. O que é o 0930, professor? É quem vai assinar a sua SF. Quem vai assinar a sua SF vai preencher essa informação, certo? Então você vai preencher aqui o 0930, certo? Então vamos lá. Quem é que vai assinar primeiro, professor? Vamos colocar aqui, ó, nome do signatário. Vamos dizer que seja Carlos. Vai ser o Carlos. Professor, e o CPF dele? Não sei. Vamos pegar um aqui, ó. O sistema também gera. Gerador de CPF, ó. Aí ele gera aqui também, ó. Gerei o CPF aqui para ele. Colei o CPF e coloquei aqui o CPF dele. Qualificação do assinante. Vamos dizer que ele é administrador. E-mail. Aí vamos colocar carlos@gmail.com. Número do telefone. Vamos colocar aqui um endereço, um telefone fictício. E aí a gente salva. Se eu validar aqui, ele vai diminuir só um erro. Por quê? Porque o 0930 tem que ter 2 cadastros. O representante legal, o próprio SNPJ e o contador. Certo? Então nós vamos colocar agora aqui o nome do contador, que vai ser contador master. E aí eu preciso também de um CPF. Vem aqui e gero outro CPF. Ó. Então falta de informação para vocês trabalharem, testarem em casa, você que é estudante, você que está assistindo,
Hoje nós temos uma facilidade muito grande, pessoal, nós temos uma facilidade muito grande para aprender tudo em casa, porque a gente tem acesso a YouTube, muitos conteúdos bons, gratuitos e pagos também. Na minha época, que quando eu comecei a estagiar, que o meu primeiro estágio foi logo no início do período aí do SPED, a gente não tinha nenhum instrutor, nem pagando você tinha instrutor disponível. Então era dificuldade muito grande para a gente aprender SPED. Nós tivemos que aprender muita coisa na marra, né? Errando mesmo e aprendendo. Hoje não, hoje está muito fácil. Hoje você tem um treinamento como esse, você tem vários outros treinamentos aí que te ajudam, né? Então, você que é estudante, não tem desculpa para você não correr atrás e se atualizar e se destacar no mercado. Quando você for contratado como estagiário ou mesmo como profissional, você já vai estar preparado. Então a gente não pode deixar para se preparar só quando surgir uma oportunidade. A gente já tem que estar preparado para atender aí a demanda quando ela acontecer. Qualificação do assinante. Aí eu vou botar aqui, ó, 900, contador, contabilista. Inscrição do contabilista, vou colocar aqui fictício. E-mail, contador@gmail.com. Telefone, aí vou colocar 85 e colocar aqui o número fictício e salvo. Agora vai diminuir aí os dois erros, né? Porque eu diminuí aí os dois erros que tinha no 0930. Aí para eu não ter que validar novamente, pessoal, eu posso vir aqui, ó, em pendências ou passo a passo e verificar outra pendência para deixar para validar tudo no final. A outra pendência que falta é o Y600. E aí eu venho aqui no Y600 que ele está perguntando o que? Ó, identificação e remuneração dos sócios. Aí vamos criar aqui de forma fictícia, né? Ó, data de alteração do quadro societário, né? Então, vamos dizer aqui que a última alteração aconteceu aí em 1º de 10 de 2010. Data fim societário, não. Código do país, 105, né? Eu posso vir aqui procurar também. Indicador do sócio. Aí vamos dizer que ele é uma pessoa física, né? O sócio é pessoa física. E o CEP, o CPF. Aí vamos buscar o CPF lá do sócio, né? Vamos buscar aqui outro CPF, na verdade. Claro, o administrador, agora aqui temos o CPF do sócio. Nome do sócio, que pode ser pessoa jurídica ou física. Vamos dizer que o nome dele é Amaral. Qualificação, aí vamos dizer que ele é sócio, pessoa física domiciliada no país. Observe que aqui, pessoal, continuou com o Ezinho, então tem algum erro aqui. Então vamos verificar que erro é esse. Provavelmente é esse traço aqui, ó. Vamos verificar, tirar os traços e os pontos que às vezes o sistema não aceita. Olha aí, agora aceitou, certo? Percentual sobre o capital, vamos dizer que é 100. CPF do representante legal não, qualificação também não. Remuneração, vamos dizer aí que durante o ano ele estava tendo 2 mil aí de remuneração, né? Vezes 12 dá 24 mil, vamos dizer que 24 mil. Lucros e dividendos, vamos supor aí que ele recebeu 10 mil de dividendos. Juros sobre o capital próprio, vamos dizer que não, demais rendimento não, e retido na fonte também não. Então vamos clicar aqui em salvar, que é o Y600, ó. Salvei. Salvei, pessoal, a informação. Eu vou fazer o que agora, ó? Passo a passo, validar, certo? Eu já corrigi esses 3 erros, ó. Já corrigi os 3 erros, então volto aqui, ó, validar. E agora eu vou verificar. O arquivo contém avisos. Para exibir o detalhe de advertência, selecione a opção exibir. Então observe, pessoal, que agora nós só temos 14 advertências. Os erros, pessoal, eles impedem a transmissão, certo? As advertências não, as advertências elas conseguem transmitir. Então para eu transmitir aqui, basta eu gerar o arquivo, porque eu estava mexendo por dentro dele, então eu tenho que gerar o arquivo. Assino com certificado digital e em seguida eu transmito. Mas professor, transmito com essas advertências mesmo, desde que a advertência esteja correta, sim. Quem é que vai validar as advertências? Você. Olha o que ele está dizendo aqui, ó, advertência.
ele está dizendo que você não informou o valor do capital. Aí o valor do capital tem, né? A gente consulta lá no CNPJ e coloca. Então tá errado. Essa advertência aqui eu tenho que corrigir. Agora essa daqui, ó. Não informado base de cálculo no P200. Então tem 1, 2, 3, 4 erros no P200 e 4 erros no P150, certo? O que ele está falando aqui? Ele está dizendo, pessoal, que eu não informei receita no P200, que a gente vai já informar, e também não informei na DRE, que é no P150. Então ele está dizendo que não tem movimento. Isso está correto? Até o momento, sim. Então quer dizer que se eu fosse mandar uma declaração sem movimento, uma escrituração sem movimento, eu enviaria com essas advertências. Estava errado? Não, porque eu não tive receita, então eu informei correto. Então quem valida as advertências somos nós que estamos fazendo. Aí ele pergunta aqui também, pessoal, ó, valor da compra, valor referente compra, ó, Y672. Isso aqui dá para corrigir. Então nós temos o último erro, ó, Y672, e aqui também que dá para corrigir. Professor, como é que corrige isso? Ó, se eu clicar aqui, ó, no azulzinho, para poder fazer a correção, observe aqui, ó, que ele mostra, ó, mas ele não deixa eu corrigir. Não deixa. Por quê? Porque a escrituração já está no ponto de transmitir, de gerar, assinar e transmitir. Então, para eu poder mexer de novo, eu tenho que vir aqui, ó, escrituração, editar. Tenho que colocar novamente no módulo de edição. Então, é Y672, ó. Vem aqui, editar, sim. E agora eu vou procurar lá, ó, visualizar dados. Procura aqui informações gerais, ó, Y672. Agora eu consigo ajeitar. Então ele pergunta aqui, ó, capital registrado. Vou botar 100 mil do ano anterior. Capital do ano atual, que é o que ele pede também, ó, 100 mil também, não teve alteração. Continua 100 mil. E o outro erro que ele filtra, ó, seria a compra de mercadorias. Então se ele vendeu aí 1 milhão e 100, vamos dizer que ele comprou aí uns 800. Para efeito didático, né? Vamos dizer que ele comprou aí uns 800. Pronto, colocamos 800 mil. Então, se você tiver essas informações, o ideal é que você preencha todas, certo? Aqui nós vamos preencher só o capital e as compras que ele está fazendo essa validação. E aí você volta, passo a passo, valida, e agora você vai ter uma escrituração sem movimento, pronta para assinar e transmitir. Só que a gente não falou que ia fazer a sem movimento, nós falamos que ia fazer a preenchida, certo? Então, a escrituração sem movimento, ela vai dar 12 erros, ó. 12 erros. Que é que registro? P200, P150, P150 e, olha aí, ó, P200 e P150, certo? P200 e P150. Essas são as advertências que vão aparecer. Se eu quiser transmitir e assinar, basta eu vir aqui gerar, ele vai salvar o arquivo na mesma pasta, ó, na pasta que você quiser salvar. Depois ele habilita para você assinar com aquelas assinaturas que nós preenchemos lá do 0930. Se for outra pessoa que for assinar, eu tenho que ir lá e alterar o 0930. Em seguida transmitir. Mas professor, beleza, nós validamos, tem essas advertências. Mas eu quero colocar esse faturamento aqui que a gente disse que ia colocar. Então vamos colocar esse faturamento? Vamos. Vocês vão ver como é fácil, pessoal, colocar isso aqui lá. Vocês vão ver como é fácil. Então vamos lá, professor. A gente vem aqui, coloca novamente, ó, vem para cá, coloca novamente em formato de edição, editar a escrituração, visualizar dados, e aí você vem aqui, IRPJ presumido, e aí você vem aqui, ó, P200, apuração da base de cálculo. E aqui na apuração da base de cálculo, você vai fazer o devido preenchimento. Aí você vem aqui, pessoal, você vem aqui e procura onde é a tua receita. Ó, receita bruta sujeita a 32%. Então, o primeiro mês aqui, quanto foi que a gente faturou? 100 mil reais. Ó. Você só vai informar isso, o teu sistema que vai fazer o restante. Ó. Aí você vai informar aqui, ó, 100 mil. Informei 100 mil, ele já me disse aqui qual era a presunção, professor. Vamos aqui para o segundo trimestre. Segundo trimestre, ó, 32%. Nós temos aí o que? 200 mil.
E aí eu vou lá e preencho, ó, 200 mil. Ele já me diz quanto é a presunção. Terceiro trimestre, você vem aqui em 32% e coloca, ó, 300 mil. Coloca 300 mil. Já disse a presunção. Quarto trimestre, vem aqui 32% e coloca 500 mil. E aí você coloca 500 mil. Que ele já disse a presunção 160. Professor, é só isso IRPJ? Se não tiver receitas, rendimentos, outros rendimentos, juros sobre capital próprio, sim. Aí você olha, pessoal, isso aqui é uma mera apuração fiscal que o sistema faz. É isso aqui que o sistema fiscal vai trazer. E aí, professor, e cadê o cálculo? Aí você está observando aqui que nós estamos falando, ó, trimestre a trimestre. Se você olhar aqui no registro abaixo, pessoal, cálculo do imposto de renda, ele já calculou trimestre a trimestre automaticamente para vocês. Vamos conferir? P300, ó. E aí eu olho aqui o cálculo. Ó. Cálculo do IRPJ, 4.800 a pagar. Vamos conferir? Sempre confira, pessoal. 4.800 a pagar. O segundo é 10 mil. Vamos conferir lá no programa. Segundo, ó, volta aqui para cima. 9.600 normal e 400 de adicional, que gera um total, ó, de 10 mil. Perfeito. Validado. Terceiro, ó, 14.400 com 3.600, 18 mil. Vou aqui, olha, ó, 18 mil. E último, olha aqui, quarto trimestre, 24 mil e 10 mil. Olha aqui, imposto de renda a pagar, 34 mil. Confira aqui, 34 mil. Professor, perfeito, bateu e eu não precisei nem fazer esse cálculo aqui. O sistema bateu, que foi uma beleza. Exatamente, pessoal. Aí agora vocês vão perguntar, e a CSL, professor, o sistema vai gerar sozinho? Não. E às vezes, pessoal, até o trimestre aqui dá bug. Mas aí basta você entrar num trimestre e sair, entrar em outro, que ele já atualiza, certo? Às vezes acontece isso. Vem aqui no P400, pessoal, ó, e você vai ter os trimestres referentes à CSL. Aí você vai lá e procura, ó, percentual 32%. Quanto era o primeiro? 100. Então você vai lá e preenche 100. Aí você vem aqui para o segundo trimestre. Segundo trimestre você vai lá, ó, 32% e preenche 200. Terceiro trimestre, você vem aqui, ó, e preenche 300. Professor, se eu preencher errado, vai acusar? Vai, porque ele vai confrontar o P400 com o P200, e aí vai dar erro. E o último, 32%, 500 mil. Aí você preenche aqui 500 mil, certo? Preenchi os quartos, você vem aqui para o P500, ó, que é o cálculo da CSL. E aí vamos conferir, né? Nós temos aqui no primeiro trimestre, ó, 2.880. Vou lá na minha planilha, isso aqui eu já conferi. Tenho aqui, ó, 2.880. Vou para o segundo trimestre, 5.760 e tem aqui, ó, 5.760. Vem aqui para o terceiro trimestre, 8.640 e aqui eu tenho 8.640. Vou aqui para o último trimestre e tenho 14.400. E tenho 14.400. Professor, então nós já fizemos todos os cálculos do IRPJ e da CSL, se não tivesse nenhuma situação especial? Sim, terminamos aqui o cálculo, pessoal. Então vamos só validar para saber se sumiu aqueles erros, né? A gente vem aqui passo a passo e valida. Olha aí, o arquivo contém poucos avisos. Que avisos são esses, professor? 4 avisos. Que avisos são esses? Vamos validar, né? Quem é que valida a advertência? Somos nós, né? Agora nós vamos validar essa advertência. Então a gente viu como é que fazia sem movimento e agora a gente incluiu o movimento, né? O movimento fiscal. Então aqui, pessoal, ele está dizendo, ó, que há uma receita válida, ó, na linha 3.010101 que está com saldo zero. Ele está dizendo que tem saldo zero. Então, se eu clicar aqui, ó, valor, ele me joga aqui, ó, no P150, que é a DRE.
Aí se você corrigir isso aqui, pessoal, você vai cair em um problema maior, a não ser que você tenha informação completa, ou esteja preenchido no teu sistema. Mesmo você não sendo obrigado a informar a informação, a trazer a recuperação do SPED contábil aqui para dentro, nessa situação, ele quer que você informe, por exemplo, a receita. Ó. No caso, teve receita de prestação de serviço, não foi? Então, vamos olhar aqui, receita de revenda, de mercadoria, de prestação de serviço no mercado interno. Então, aqui ele queria que você preenchesse aqui o faturamento aqui, que no caso, como é trimestral, ia ser aquele mesmo faturamento trimestral. Por isso que está dando erro. Agora, se você preencher o faturamento aqui, vai acontecer de você ter um resultado, né, líquido maior. Porque se você preencher só a receita, então você tem que preencher tudo. Teria que preencher as despesas, teria que preencher tudo que você tivesse lá a nível de receita. Professor, mas eu quero preencher, eu consigo? Vamos olhar como é que vai ficar aqui. Certo? Se eu colocar aqui em editar, aí eu vou aqui no P150 e vou fazer essa correção e vamos analisar, né? Presumido, P150, aí eu venho aqui receita de prestação de serviço, ó, no mercado interno. E vou colocar aqui o primeiro que foi 100, né? Primeiro que foi 100. Se você analisar, pessoal, o que acontece aqui, ó? Ele está dizendo que a sua receita líquida é 100. Então, quer dizer que se você analisar aqui, você não teve PIS, não teve COFINS, não teve nenhum tipo de despesa, então o teu resultado, pessoal, vai estar errado. Porque vamos supor, vou preencher aqui o ICMS só para a gente ver, ó. Vou colocar aqui 10 mil, só para vocês verem como é que vai ficar. 10 mil. Quando eu preencher aqui 10 mil, quanto é que foi o meu resultado líquido? Ó, 90. Então, se você vem aqui e corrige essa advertência, e coloca lá só os 100 mil e não preenche a DRE toda, o que vai acontecer? Você aumentou, digamos aí, você aumentou o risco fiscal. Porque ao invés de você só não ter informado a receita aqui no P150, você informou um resultado exorbitante que você não teve. O teu lucro não foi 100 mil, o teu lucro foi bem menos, porque você teve muita despesa, né? Então, aqui, dependendo da situação, e aí você que vai medir o risco fiscal, certo? O correto seria você trazer só os saldos aqui da DRE e aqui no P100, ó, os saldos do balanço, certo? Se você tiver, você traz. Se você não tiver, você vai medir o risco. E aí, dependendo do risco, você manda com essas advertências, porque ele só está dizendo que não está informado lá na DRE, no P100, né? Tanto é que ele nem está fazendo advertência lá no balanço. E pronto, pessoal, a gente terminou a nossa SCF lucro presumido, sem o livro caixa. Professor, os relatórios? Os relatórios eu consigo aqui, ó. Relatórios, impressão de pasta e ficha. Então você imprime aqui o que você quiser. Por exemplo, professor, eu quero só a apuração de RPJ, ó. Clica aqui em cima e aí você marca só o que você quer, o P200, P400. Aqui você diz o que você quer gerar no relatório. Lembra naquela época, na época, né, e também ainda hoje se pede, né, o banco pedia alguns registros para fornecer o Pronamp? Então aqui você marcava, ó, você marcava aqui só o que você queria. Ó. O P200, P300, P400, P500, aí você ia e marcava só o que você queria. Agora, se você quiser toda a declaração, você vem aqui visualizar, ó, visualiza aí a sua declaração, ele vai gerar aqui e você consegue salvar também em PDF. Salvar. E você salva lá as fichas em PDF também. Ó. Salvei. Olha aí. E gerei aí o PDF das suas informações, certo? E aí você tem outros relatórios também, ó, como a DRE. A DRE não está preenchida, né? Outras informações, relatório de validação de SCD recuperada, que não é o caso desse exemplo. Então aqui nós temos várias ferramentas, pessoal, que vocês precisam saber. Professor, eu quero exportar o bloco de notas, que é essa escrituração, que é a mesma escrituração que eu vou importar lá do meu sistema contábil. Você vem aqui, exportar, aí diz onde é que você quer salvar, ó, vou dizer aqui área de trabalho, por exemplo, e você exporta.
Aí ele exportou aquele bloco de notas para lá. Se eu quiser importar para outro programa, eu importo. Também tem aqui a cópia de segurança, ó, que você clica em gerar para poder gerar, e para restaurar em outro programa, você vem aqui restaurar. Então gerar, basta você clicar em gerar e você já faz a cópia de segurança, certo, pessoal? Bom, e aí nós temos outras informações aqui, ó, gerar arquivo para entrega, para poder visualizar, e aqui eu já consigo, ó, passo a passo, gero um arquivo aqui, posso salvar na área de trabalho, ó, ele já vai me liberar para assinatura, ó, ok? E aí ele vai pedir para assinar, você vai assinar, ó, cadê o certificado do Carlos? Aí eu digo ok, assina. Cadê o certificado do contador? Dou ok e assina. E em seguida, ó, você faz a transmissão. Só, claro, pessoal, só faça a transmissão depois de você fazer as devidas auditorias, certo, pessoal? Então só faça depois que você fizer as devidas auditorias, certo, pessoal? Então vamos voltar aqui para o nosso material. Bom, então nós acabamos de trabalhar, pessoal, com a SEF, lucro presumido, tipo L, né, de livro caixa, sem o livro caixa, ou seja, você só mantém o livro caixa dentro da empresa. Você não está enviando o livro caixa. Então amanhã, na aula 2, nós vamos trabalhar essa segunda SEF, lucro presumido, com a importação do livro caixa. Então não percam essa aula, muitas empresas aí estão obrigadas à importação do livro caixa. Nós vamos trabalhar também uma SEF do lucro presumido com recuperação de SPED contábil. E vamos trabalhar também com a SEF lucro real e uma SEF imunizenta. Então amanhã a gente vai praticar muito mais. Então não deixe de adicionar as minhas mídias, pessoal. Não deixe de adicionar as mídias. Coloque aí o alertazinho, né? Clique lá no triângulozinho do YouTube, certo? Para que você seja avisado aí na hora que vai começar a live, certo, pessoal? Então, vamos aqui passar alguns avisos para que a gente possa aí encerrar a nossa aula, certo? Então, amanhã nós vamos trabalhar os outros estudos práticos, certo? Que é a SEF tipo L com livro caixa, SEF tipo C com recuperação de SPED contábil, a SEF do lucro real e também a SEF da imunizenta, que nós vamos fazer amanhã na prática, certo, pessoal? Então não deixem de seguir as minhas mídias que vocês podem observar aí embaixo, certo? Não deixem de seguir as minhas mídias, @prof.daniloalves, lá na minha bios vocês vão ver os materiais que eu tenho lá disponível, inclusive a inscrição de algumas lives também gratuitas, vocês poderão ver lá na bios do meu canal, certo, pessoal? Então eu aguardo todos vocês, pessoal, amanhã, nesse mesmo horário, com papel e caneta na mão, para que vocês possam tirar todas as dúvidas que nós não tiramos aí nessa primeira aula. E se você tem dúvida, você pode colocar aí no chat do YouTube, que eu vou ter o maior prazer de responder. Bom, pessoal, então um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela presença de cada um de vocês que aqui estiveram, foi um grande prazer estar com vocês e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado a todos, Deus abençoe. It's never too late to change your love. So